Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mapa, um mapa bem fascinante da personalidade humana. É um modelo que enxerga a personalidade não como algo parado, sabe? Mas como uma jornada contínua que passa por 12 camadas diferentes. Essa é uma daquelas perguntas que, todo mundo já se fez em algum momento. E a resposta, pelo menos segundo a teoria que a gente vai analisar hoje, não é uma foto, uma coisa estática. Tá mais para um filme que está sempre se desenrolando. Para a gente conseguir navegar por essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender o básico, o que são essas camadas. Depois, a gente investiga o que nos move de uma para outra. Aí vamos ver como essa teoria conversa com outras da psicologia, claro, e por fim, a parte prática, né? Como isso se aplica no dia a dia e como tudo se junta formando um mapa para o autoconhecimento. Então, vamos direto ao ponto. A essência dessa teoria é que a personalidade não é uma coisa fixa, definitiva. Pelo contrário, é um processo super dinâmico, é uma jornada mesmo que vai passando por vários estágios de consciência e de preocupações diferentes. Mas o que é uma camada, afinal? O que isso significa? Olha, uma das fontes que pesquisamos define de um jeito muito bom. Pensa assim, é como se fosse o centro de gravidade da vida de alguém num certo momento. É para onde a energia da pessoa tá toda voltada, sabe? É o grande drama, o foco principal daquela fase. E o ponto mais importante aqui é que essa jornada não é algo linear nem que acaba. A personalidade é vista como uma tapeçaria, que está sempre sendo tecida. Cada experiência nova, cada crise que a gente passa, adiciona um fio diferente que vai mudando o desenho todo. Bom, e essas 12 camadas, elas podem ser agrupadas em grandes fases, tá? Começa ali nas camadas pré-sociais, que são bem focadas no corpo, nos instintos. Daí passa para a camada emocional, onde os sentimentos mais complexos começam a aparecer. Depois vem as camadas sociais, que é onde a gente aprende a viver em sociedade, a ter papéis. Em seguida, as da individualidade, onde a nossa voz própria começa a surgir. E, finalmente, as camadas da consciência e a espiritual, que vão além do eu individual. Certo? Mas o que exatamente faz uma pessoa se mover através dessas camadas? Analisando as fontes, a gente encontra três temas centrais que funcionam como os grandes motores dessa jornada de desenvolvimento. O primeiro motor é a crise. E aqui, a crise não é vista como algo só negativo, muito pelo contrário, ela é como um portal, uma passagem necessária. É aquele momento em que a camada atual já não dá mais conta de resolver os problemas da vida, e isso força uma reorganização interna. E aqui tem uma ideia que é simplesmente fascinante. Uma das fontes diz que o simples esforço de tentar articular, de colocar em palavras o que está acontecendo na crise, de dar um nome para o problema, só isso já é o que empurra a pessoa para o próximo nível, para a próxima camada. O segundo grande tema é a influência do ambiente. Ninguém se desenvolve numa bolha, né? O lugar onde a gente vive, a cultura, a sociedade, tudo isso funciona como um molde. Define as regras do jogo, as expectativas, o que a gente pode ou não ser. Isso deixa bem claro o quanto nós somos seres de relação. O jeito como o mundo nos enxerga e o que a sociedade espera de nós acaba sendo um fator decisivo, principalmente naquelas camadas sociais, como a sétima, que é toda focada em papéis e em ser aceito pelo grupo. E o terceiro tema, esse talvez seja o ponto de virada mais importante de toda a jornada, é a conquista de uma voz autêntica. Chega um momento em que a pessoa para de só repetir o que aprendeu, os códigos sociais, e começa a falar por si mesma, em nome próprio. Essa citação é muito forte, porque ela define a camada 8 como o grande despertar da autoconsciência. A teoria diz que, antes disso, a pessoa não fala realmente em nome próprio. A voz autêntica só surgiria quando ela toma posse da própria vida como um projeto, um problema a ser resolvido, com tudo que tem ali, falhas, acertos e contradições. Ok, mas e como essa teoria se encaixa com outros grandes mapas da mente humana? É bem interessante colocar ela para conversar com a psicologia clássica, por exemplo. Se a gente pegar Freud, por exemplo, os paralelos são bem claros. A camada 2, que fala sobre como cada um expressa seus instintos, lembra muito o conceito de id, aquela fonte de pulsões. Do mesmo jeito, a camada 7, que é sobre se adaptar aos papéis sociais para ser aceito, tem tudo a ver com a função do ego, que é justamente mediar os nossos desejos e as regras da realidade. Agora, com Jung, as conexões parecem ser ainda mais profundas. A camada 9 da personalidade intelectual, que busca um sentido maior, um sentido universal para a vida, é muito parecida com o processo de individuação de Jung.
E a primeira camada, que fala de uma herança de desejos e tensões dos nossos antepassados, nos leva direto para o conceito junguiano de inconsciente coletivo, com seus arquétipos. Tudo isso é muito interessante na teoria, mas e na prática? Como é que isso se aplica na vida real, no nosso dia a dia? Vamos ver agora as implicações práticas desse modelo. Uma das fontes traz um exemplo que deixa isso bem claro. Uma pessoa pode estar super preocupada com questões filosóficas elevadas, mas se aparece um problema de dinheiro urgente, um problema de camada 6, toda a energia e atenção se voltam para resolver aquilo. Isso mostra que as camadas não são fases que a gente abandona, mas sim centros de problemas que podem ser reativados a qualquer momento. Então, esse modelo pode funcionar como uma ótima ferramenta de autoanálise. Leva a gente a pensar, onde é que os objetivos de vida de alguém estão concentrados agora? Qual camada parece refletir a dor, a preocupação principal nesse momento? Quais áreas da vida, tipo o trabalho e relacionamentos, parecem estar em conflito? E talvez a pergunta mais importante, essa crise que está acontecendo agora, será que ela é uma passagem? E se for, uma passagem para onde? No fim das contas, o que a gente leva de toda essa análise? A grande conclusão é que a teoria das 12 camadas não é para ser um diagnóstico final, um rótulo. Ela funciona muito mais como um mapa. O ponto central é esse. A personalidade não é um destino, é uma viagem. É um processo que não para nunca de integrar as várias partes da vida, de tomar consciência dos nossos próprios dramas e de amadurecer com eles. A ideia não é chegar numa camada final e pronto, mas sim aprender a navegar por todas elas. E fica aqui então a reflexão. Se a vida é a mesma, essa jornada por diferentes territórios da alma, qual território está sendo explorado nesse exato momento? Para onde o mapa pessoal de cada um de nós aponta agora? Toda essa análise que fizemos foi construída a partir da síntese de diversas fontes, como as que estão listadas, que deram a base para a estrutura e para o conteúdo que a gente apresentou aqui. Muito obrigada pela companhia.